Eu sei, muito provavelmente você está querendo sair do seu emprego, não está satisfeito com o seu trabalho, acha que está trabalhando mais do que deveria trabalhar, entende que a empresa está fazendo algo errado contigo e muitas vezes você fica com um certo receio de pedir essas contas, de pedir para sair da empresa, afinal você trabalhou, tem os seus direitos para receber. Muitas vezes aqui no escritório eu sou procurado por pessoas que querem entender melhor sobre a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para postar no meu canal e explicar para você como que funciona essa rescisão indireta, como que funciona essa modalidade contratual e o que a gente pode de fato fazer para você garantir os seus direitos. Eu sou o Everton Gonçalves, advogado trabalhista, e nesse vídeo aqui eu vou procurar tirar todas as dúvidas possíveis com relação à rescisão indireta do contrato de trabalho. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante se você está pensando em pedir e sair da empresa e receber os seus direitos. Quando a gente fala de rescisão indireta do contrato de trabalho, é uma modalidade de dispensa que está prevista em lei, está lá na CLT. Só que a lei ela coloca quais são as condições que tem que acontecer para que o trabalhador tenha direito a fazer esse pedido na Justiça do Trabalho. Não são situações esporádicas, situações do dia a dia, situações corriqueiras que fazem você ter direito à rescisão indireta do contrato de trabalho. Afinal, é uma ação judicial. Então pensa aqui comigo. Se você comete uma falta grave na empresa, se você de repente, numa situação extrema, de repente você agride um colega de trabalho, né? Você chega num mau dia, chega na empresa, esse colega faz uma piada que você não gosta, você acaba agredindo ele, você é dispensado por justa causa. Afinal, a sua conduta é uma conduta totalmente fora da normalidade, que trouxe um prejuízo para a empresa e, por consequência, você é punido com a dispensa por justa causa. Dispensa por justa causa você deve saber. Quando você é dispensado dessa maneira, você não recebe muito dos seus direitos trabalhistas. Você não recebe, por exemplo, aviso prévio, não recebe o FGTS, não recebe multa de 40%. Você deixa de receber uma série de benefícios, uma série de direitos, se você fosse dispensado sem justa causa. A mesma coisa é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Só que quem comete essa falta grave é a empresa, não é você. E quais são essas faltas graves que a empresa comete que vai garantir para você esse pedido na Justiça do Trabalho? É sobre isso que eu quero conversar um pouquinho hoje com você. A lei, como eu disse, coloca ali algumas condições, algumas situações que a gente entende que garante aí ao trabalhador esse pedido. Mas veja, lá na CLT está escrita ali de uma forma muito geral, muito genérica. Não é o caso a caso do dia a dia do trabalhador. Como, por exemplo, incontinência de conduta, como, por exemplo, atos lesivos à honra do empregador, né? Então, esse tipo de situação pode garantir aí, pode criar uma situação de rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora, no dia a dia, a coisa muda um pouco. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o que de fato pode ser considerado numa rescisão indireta. E eu vou começar pelo clássico, o não depósito de fundo de garantia na conta vinculada do trabalhador lá na Caixa Econômica. Esse, inclusive, é o principal pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho aqui no TRT2. Eu sou daqui da região de São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região é o daqui de São Paulo. Quando você faz pesquisas no site dos tribunais, é o disparado, não depósito de fundo de garantia. Afinal, a gente sabe que a Caixa Econômica não só gerencia esse dinheiro, não só cuida do dinheiro lá do FGTS, né, do trabalhador, como ela também utiliza esse dinheiro para outras finalidades. Financiamento da casa própria, por exemplo. Então, se a empresa não deposita esse dinheiro mensalmente para o trabalhador, para a Caixa Econômica, e sendo comprovado isso, que não está sendo feito esses depósitos, é
necessário aí, é possível fazer esse pedido na Justiça do Trabalho da rescisão indireta. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho tem um precedente vinculante. Precedente vinculante é quando nós precisamos observar esse entendimento do tribunal para o pedido. Então, o Tribunal Superior do Trabalho já entende que se existem atrasos de depósito de FGTS, a rescisão indireta já é garantida para o trabalhador. Tá certo que também não é 1 ou 2 meses de atraso. Tem que ser muito tempo, né? Pelo menos ali uns 8, 9 meses, no mínimo. E também é importante aqui destacar que a Caixa Econômica ela tem uma linha de crédito para o empresário nos casos de FGTS. É como se o empresário fizesse um empréstimo com a Caixa Econômica para pagar o FGTS atrasado dos empregados dele. Para falar a verdade, não é. É exatamente isso que acontece. Ele vai lá, contrata essa linha de crédito, a Caixa Econômica não manda esse dinheiro para ele, já manda o dinheiro diretamente para as contas dos empregados, resolvendo ali a questão de atrasos dos valores atrasados de FGTS. E veja, mesmo nesses casos, mesmo em casos onde a empresa tenha feito essa linha de crédito, os tribunais têm entendido que também é o caso da rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso não é garantia de não ter a rescisão. Pelo contrário, o fato de ter ali pedido uma linha de crédito garante aí a rescisão indireta pelo descumprimento da obrigação contratual. O segundo ponto ali onde a gente procura no site do tribunal e encontra mais é os atrasos reiterados de salário. E veja, reiterados, não é 1 ou 2 meses de atraso. São atrasos constantes do pagamento de salário do trabalhador. Também dá direito à rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque, afinal, você trabalha para poder receber o seu salário e pagar as suas contas, né? Você não está trabalhando, você não vai trabalhar simplesmente por lazer, por achar, né, que aquilo é uma rotina comum no seu dia a dia. Você trabalha para garantir a sua subsistência e a da sua família. Então a empresa tem por obrigação a te pagar em dia. E é importante aqui também a gente falar de qual que é o dia correto de pagamento. A lei fala que é até o 5º dia útil do mês subsequente trabalhado. Então, por exemplo, você trabalhou no mês de março inteiro. A empresa tem até o 5º dia útil de abril para poder fazer o seu pagamento. E sábado aqui não conta. Eu entendo que não conta. Afinal, sábado conta como dia útil para expediente bancário ou para alguma outra atividade. Agora, para pagamento de salário, não conta. Algumas empresas tendem a antecipar esse valor. Antecipa essa data para poder pagar ao trabalhador. Ok? Agora, sábado não é contado como dia útil. É de segunda a sexta-feira. Então essa conta tem que ser feita dessa maneira para que você saiba exatamente qual que é o 5º dia útil do mês. Algumas empresas pagam no 10º, no 12º, no 8º dia útil. Isso é atraso. Se atrasa o seu salário, por consequência, você vai atrasar os pagamentos das suas contas mensais. Vai atrasar sua conta de água, vai atrasar sua conta de luz, a internet, a escola dos filhos, o supermercado. Vai atrasar tudo. Isso vai te trazendo prejuízos, isso vai te trazendo complicações na sua vida. Ou seja, o trabalho se torna um problema quando você não recebe o seu salário na data correta. Isso é falta grave da empresa. Rescisão indireta do contrato de trabalho. Inclusive, se você num processo de rescisão indireta do contrato de trabalho, frente à prova desses atrasos, comprovar outras questões, como por exemplo, seu nome ser negativado, obtenção de crédito junto a banco constantemente para pagamento de contas, entrar no limite de cheque especial, ficar pagando juros para banco por culpa da empresa que não paga o seu salário mensalmente no dia correto, é possível também pedir uma indenização por conta desse prejuízo todo que ultrapassa a esfera contratual do trabalho. Práticas de assédio moral, perseguições, apelidos,
questões ali relacionadas à vida pessoal do trabalhador, também dá direito aí à rescisão indireta do contrato de trabalho. E como isso funciona? Tem que ficar claro que houve ali a perseguição, que houve ali a prática de assédio moral. Assédio moral é a prática reiterada da empresa contra o trabalhador, né? É o chefe que fica gritando o tempo todo, é a cobrança excessiva de metas, são as reuniões ali, os feedbacks dados de maneira ofensiva e agressiva contra o trabalhador, é a exigência extrema de trabalho perfeito todo o tempo, é a cobrança excessiva, é a proibição de entrega de atestados, é a proibição de atrasos para de repente acompanhar o filho na escola, levar o filho para uma consulta médica, é os comentários ofensivos com relação à forma como você se veste, a forma como você fala, as questões comportamentais que não condizem ali, que não tem relação com o trabalho. Então é tudo aquilo que você faz fora do trabalho, que dentro do trabalho vira motivo de chacota, de piada. Com relação às práticas de assédio moral, também é possível fazer o pedido de rescisão indireta. E não só o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, mas também a questão relacionada à indenização por dano moral. Afinal, essas práticas podem levar você à doença, você ficar doente, burnout, depressão, questões relacionadas à psique humana que pode aí trazer sérios prejuízos, não só dentro da sua atividade profissional, como também com a sua família, com a sua rotina. Se a empresa comete esse tipo de prática contra o trabalhador e fica provado dentro do processo, é possível fazer o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Questões relacionadas também a não pagamento de determinado tipo de benefício ou até mesmo negar determinados benefícios. Como, por exemplo, o Vale Transporte. Você trabalha numa empresa que fica a 10, 12, 15 quilômetros de distância da sua casa. Você não possui veículo próprio. Você precisa receber o Vale Transporte. Se você pede para a empresa e a empresa nega o pagamento desse benefício, também é falta grave. Ou até mesmo paga durante um período, faz o desconto correspondente ao seu salário, porque você sabe. Vale Transporte, você paga um percentual de 6% do seu salário pelo Vale Transporte recebido. Não é 6% do que eles te pagam. É 6% do seu salário, que é descontado em folha de pagamento, inclusive. Então, se você pede o benefício e a empresa nega, ou ela paga por um período e depois para de pagar sem justa motivação, sem explicar por que ela parou de pagar, é possível o pedido de rescisão indireta. Da mesma forma, alguns tipos de adicionais: noturno, insalubridade, periculosidade, dependendo da atividade que você realiza. E pelo incrível que pareça, existem empresas que mesmo o empregado trabalhando das 10 da noite às 6 da manhã do dia seguinte, não paga adicional noturno. Existem empresas que colocam uma pessoa que não tem uma preparação técnica correta para exercer, por exemplo, uma função de vigilante, sem ele ter a formação específica para aquela profissão. Esse tipo de prática por parte da empresa é motivo para rescisão indireta do contrato de trabalho. Não pagamento de insalubridade ou não pagamento de periculosidade, a mesma coisa. Essa prova é um pouco mais complexa. Ela precisa de perícia, feita por um técnico, por um engenheiro do trabalho de confiança do juiz. Afinal, é muito comum. O trabalhador pede a rescisão indireta com base em insalubridade e periculosidade que não foram pagas, e a empresa nega até a morte que não tem que pagar insalubridade e periculosidade para aquele trabalhador. Então o juiz nomeia um perito e é esse perito que faz um laudo constatando se as condições de trabalho eram insalubres ou perigosas. Claro que numa sentença o juiz ele não está preso a um laudo pericial, porém é uma prova que traz elementos de convencimento a ele. Ele vai ler aquele laudo, vai ler aquela perícia e vai entender se de fato aquilo se aplica ao caso que está sendo discutido ou não. Sendo aplicado, é possível a rescisão indireta do contrato de trabalho. Esses são os principais pontos, os mais básicos.
Aqueles que, quando você, como eu disse anteriormente, faz as pesquisas no site do tribunal, aqui da 2ª Região, são os principais pedidos para rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas tem um último que eu quero te falar, mas antes eu queria pedir para você, por favor, curtir esse vídeo, comentar, deixar suas dúvidas, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e assim você me ajuda, me motiva a continuar produzindo esse conteúdo aqui e alavancar cada vez mais esse canal e levar esse conhecimento cada vez mais para mais pessoas que precisam dele. Só que um dos principais motivos também, pelo incrível que pareça, é o não registro do contrato de trabalho na carteira do trabalhador. Ainda tem muita empresa que não registra o contrato de trabalho, não faz anotação na carteira de trabalho do empregado. E não adianta falar que é o empregado que pediu, ou porque recebe Bolsa Família, ou porque está recebendo seguro-desemprego da outra empresa, ou porque algum motivo não quer que registre essa carteira. A empresa ela é obrigada a assinar a carteira de trabalho do empregado, independente da desculpa. Se o empregado fala, não quero que você registre minha carteira por conta de algum motivo, essa pessoa não tem que ser contratada. Ela tem que continuar recebendo o benefício. Quando parar de receber, ela volta para o mercado de trabalho. Agora, o que acontece normalmente é a empresa não registrar para evitar pagamento de imposto, devido a algum problema com a Receita Federal que ela tem, ou alguma irregularidade no seu CNPJ. Não registrou o contrato de trabalho na carteira, é motivo para rescisão indireta. Primeiro, você pede o reconhecimento de vínculo. Você faz as provas necessárias para ter o reconhecimento de vínculo de emprego. Não deu certo, não foi reconhecido, rescisão indireta do contrato de trabalho. Primeiro o juiz reconhece o vínculo e na mesma ação ele reincide o contrato, rescisão indireta, e determina que a empresa pague todos os direitos do trabalhador. E não é incomum a gente encontrar casos onde o empregado, além de não ser registrado, não recebe insalubridade, não recebe periculosidade, não recebe vale-transporte, não recebe uma série de outros benefícios garantidos por lei ou por convenção coletiva a ele. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo até aqui. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!